Eu tinha pensado em várias coisas para falar, né? Uma das coisas que eu pensei foi sobre Maria, porque a minha mãe chamava Maria, e eu sempre tive um bom exemplo dela. Mas, quando foi sexta-feira agora, Deus já te falou ao meu coração, e uma coisa que eu estava sentindo, passando por isso já várias vezes, e essa semana especialmente, semana passada, Deus falou mais comigo, e eu até chorei, falei assim, entendi, Senhor, é para mim falar disso, porque se serviu para mim, pode servir para alguém que está aqui, né? A rede social, ela é muito diferente da Bíblia, né? Porque a rede social, você posta as coisas bonitas, né? Ninguém posta que acabou de acordar, aquele cabelo desgrenhado, né? Às vezes aquela roupinha velha que você gosta de dormir com ela. Todo mundo posta depois que já penteou o cabelo, as mulheres gostam de passar uma maquiagem, ou quando vai a um casamento, aí você está toda bonitona, né? Os homens também todos estilosos, aí todo mundo posta. A Bíblia não. A Bíblia, ela mostra o pecado do pecador, ela expõe o pecador. Mas isso não impede que nós possamos ver a essência da pessoa, né? E que Deus não desiste dessa pessoa porque ela pecou, porque ela errou. E eu estava justamente passando por isso, porque é muito fácil a gente desistir de alguém. Você fala, não sei se vocês já passaram por isso, mas comigo é uma constante. Desisto, não quero mais saber dessa pessoa. Quero distância, eu não vou falar nem de Jesus mais. Elas conhecem a verdade, essa pessoa. Eu desisto. É muito complicada, né? Então, às vezes, a gente desiste das pessoas, das coisas, às vezes, dos projetos, dos sonhos. Quando você vê, por que você faz isso? Porque nós somos humanos. Agora, Deus, Ele não desiste da gente. Então, eu queria falar um pouquinho desses quadros. Moisés, por exemplo. Moisés, a primeira vez que Deus falou com ele, para ele, que o povo estava querendo água, né? Pense num povo reclamão. Eles tinham de tudo, e depois foram para o deserto, aí começaram a reclamar que não tinha isso, aquilo, e uma das vezes eles falaram, poxa, você trouxe a gente para cá, para a gente morrer de sede? E Deus falou para ele, bater na rocha, que a rocha iria sair água para o povo. A segunda vez, eles estavam reclamando de novo, e Deus falou para Moisés, você vai falar a rocha, né? Vamos ver lá deixa eu pôr meu óculos, porque... em Números 20, no versículo 8, Deus fala o seguinte, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Eu não sei o que ele era para falar para a rocha. Não sei se era para ele falar abracadabra, ou se era para ele falar, dá água aí para mim, Deus mandou dar água. Eu não sei o que ele falou, porque eu não vejo a Bíblia falando isso, né? O que ele deveria falar para a rocha. Mas Deus falou, fala para a rocha, mas Moisés estava irritado, né, com a rebeldia do povo. E quando a gente está irritado, a gente fala coisas e faz coisas que não deveria. Depois a gente se arrepende, né? E Moisés estava bem irritado com a rebeldia do povo, então, quando ele chegou na rocha, que Deus falou, fala, rocha, o que ele fez? Ele feriu, ele bateu na rocha. E não foi uma vez, não. Foram 2 vezes. Ele estava bem nervosinho, né? Então, isso acontece com a gente também. Então, aí a gente vê que no versículo... Deixa eu ver. No versículo 11, está falando, né? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E no versículo 12, fala o seguinte, mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. E mostra, eu vejo, por exemplo, como exemplo, que assim, Deus perdoa o nosso pecado, mas nós pecamos. E há consequências disso. Mesmo Ele perdoando Moisés, Ele perdoa Moisés, claro.
mas teve uma consequência, ele não pôde entrar na terra. E isso para mostrar que, assim, é um Deus perdoador, um Deus misericordioso, mas Ele deixa que a gente passe pelas consequências do nosso erro, do nosso pecado, até para a gente aprender. E Ele, como pai, faz isso. E, às vezes, nós, como pais, não fazemos isso. Às vezes, nós não deixamos nossos filhos passar pelas consequências do erro deles, e aí eles acabam ficando fracos. Nós temos uma geração que todo mundo fala, né? Porque os pais não deixam os filhos passar por frustrações, não deixa ter a consequência daquele ato que ele teve errado, e ele acaba ficando fraco. Qualquer coisinha que dá errado, ele fica apavorado, se deprime, né? Então, Deus, como pai, Ele perdoa, mas Ele deixa passar também as consequências, né? Olha, filho, tudo bem, eu te perdoo, mas você fez isso, vai ter a consequência, né? Nós vemos também, em 2 Samuel 11:12, o pecado de Davi. Por que eu falei que, no começo, que a Bíblia não é igual à rede social? Porque, gente, tem coisas registradas na Bíblia, né? O caso de Davi, por exemplo, precisava ter colocado essa mancada que ele deu. Olha o que ele fez. Ele adulterou, a mulher engravidou do soldado leal dele, e ele premeditou o assassinato desse homem. Aí você fala, gente, olha lá. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Gosto de ler aqui para vocês entenderem. Todos conhecem a história, né? Que ele adulterou com Batseba. E depois, a gente começa a ver, e lá no Salmo 51, a gente vê que ele se arrependeu. Então, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, Deus reconhece isso. Deus reconhece porque Ele é um Deus de amor, um Deus misericordioso. E Ele fala lá no Salmo 51, Davi: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele reconhece que ele pecou, né? E no versículo 10, vai falar: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Está mostrando arrependimento e que ele quer mudar. No 16, fala: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. O 17 fala: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E ele mesmo falando, então ele se arrependeu. Nós erramos? Sim. Eu acho que ninguém é digno, eu não sou digna de estar aqui. Mas Deus é um Deus de amor, misericordioso, e quando o coração é verdadeiramente contrito, arrependido do seu pecado, confessado o seu pecado, Deus usa, porque Ele usa quem Ele quer, né? E olha Davi, depois de tudo isso, ainda ser conhecido, que Deus falou, ele é segundo o meu coração. Depois de tudo que ele fez, e nós? Às vezes nós olhamos o pecado do outro, o pecado de Davi, por exemplo, que é, né, como a gente costuma dizer, cabeludo, e a gente pensa, mas, nossa, como que Deus perdoou e ainda fala isso dele? Porque Deus usa quem Ele quer. Mesmo que você, às vezes, fale, essa pessoa, Deus usa. Vai usar para uma outra pessoa, né? Nós não sabemos por que nós passamos certas coisas, mas Deus nos usa. Queria falar também da mulher adúltera. João 8:1 fala do Monte das Oliveiras. Até te vi pensando, eu acho que quando chegar lá, Jesus falar assim, quem caiu no Monte das Oliveiras, dá o passo à frente. Eu acho que não vai ser só eu, né? Deve ter outras pessoas que vão cair. Mas o Ian vai sempre falar, Eunice, né? Mas,
que está escrito, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Eu caí diante da glória, eu já falei, né? No 8:7, quando a mulher adúltera está ali sendo julgada, aliás, ela já estava condenada pela lei, que o adultério era o apedrejamento, e Jesus fala, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. A gente tira um exemplo assim de... Quando está em multidão, né? Quando um faz um ato, todo mundo faz também. Então, se um atirasse a pedra, todos iam ter coragem de atirar. Mas o 11 fala assim, ninguém, Senhor, respondeu ela, ninguém, Senhor, né? Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Por que ele falou, nem eu? Nem eu que não tenho pecado. Jesus podia tirar a pedra, porque ele não tinha pecado. Mas ele falou, não, nem eu que não tenho pecado, vou tirar a pedra. E o que ele fala? Vá e não peques mais. Porque a gente tem que aprender com os nossos erros. Né? Tem até um ditado que fala, errar é humano e continuar errando é... Não vou falar porque está sendo gravado. Mas é uma verdade, a gente tem que aprender com os erros. Porque isso é para o nosso crescimento. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Eu vi que Jesus aí teve misericórdia sobre a lei. A lei era uma coisa, e ele foi misericordioso, né? Tem também a mulher samaritana, até eu acho que o Ion já pregou isso aqui. Quando fala da mulher samaritana, em João 14, de 4 a 12, era uma mulher rejeitada socialmente, né? E ela buscava água sempre ao meio-dia, por volta do meio-dia, quando o sol está estalando, né? Porque ela não queria se deparar com ninguém, porque ela sabia que ela tinha errado, estava errando, e as pessoas a condenavam. Então, ela buscava nessa hora, né? E Jesus, lá no Poço de Jacó, eu não vou ler o texto, que é grande, mas a gente vê que os judeus não interagiam com os samaritanos. E com mulher, então, nem se fala, né? Mas naquele momento que Jesus oferece a água da vida para ela, apresenta Ele mesmo como água da vida, ela aceita Jesus, ela tem a certeza de que Ele é o Messias. Ela o reconhece como Messias, e ali ela sai correndo e vai falar para os outros de Jesus. De uma certa forma, ali, você vê que ela virou uma missionária, né? Porque ela foi falar de Jesus para as outras pessoas. Não é o que o missionário faz, ele deixa tudo que ele tem e vai para um certo lugar. Ela foi lá e falou para todo mundo que o Messias tinha falado dela. Então, você vê que Deus aí também, Ele não desistiu dessa mulher, como a sociedade havia desistido. Nós vemos também Pedro, que o pessoal costuma falar que é o Pedrão, né? O Pedro, em Lucas 22, também a história dele de 54 a 62, quando ele nega Jesus. Primeiro ele nega para uma criada, né? Que ele fala, mulher, não conheço. Que a mulher fala, escuta, você é um dos que andava com Jesus, né? Ele fala, não conheço. A segunda vez, um homem fala para ele, você era um dos que estava sempre ali com ele, né? E ele fala o seguinte, homem, não sou eu. Né? E a terceira vez, depois de 1 hora, um homem também fala, você também esteve com Jesus? Você era um deles? E ele fala, homem, não compreendo o que dizes. Ele deu uma de migué, né? Não sou eu, imagina, né? E naquele momento ele lembrou que Jesus tinha dito, você vai me negar 3 vezes. E o versículo 62, que se quiser colocar para a gente, fala o seguinte, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ele se arrependeu. Então, você vê mais uma vez que ele errou. Como assim você anda com Jesus o tempo todo e a hora que você precisa
falar, não, eu estava com ele por medo, covardia, sei lá, a gente logo julga, né? Ele falou, não, não sou eu, é impressão sua, é alguém parecido. E muitas vezes nós fazemos isso, negamos a Jesus no momento que a gente não fala para a pessoa, às vezes está precisando ouvir e a gente se acovarda e não fala, né? Olha o Pedro aí, mas ele chorou amargamente porque ele se arrependeu. E em Mateus 16, 17, ainda fala, Jesus afirmou que Pedro era bem-aventurado. Olha como Deus é misericordioso, né? Por isso que nós estamos aqui ainda. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, né? Porque a sua misericórdia, ela se renova. E às vezes nós não temos misericórdia com as pessoas. Nós desistimos das pessoas. E Deus não desiste das pessoas. Em 1 Coríntios, né, de 26 a 29, que fala de homens e mulheres, né, nós também não vamos ler, mas a primeira lição que eu tiro de tudo isso é que Deus não desiste de ninguém. Nós desistimos, Ele não. Às vezes nós desistimos de Deus, mas Ele não desiste de nós. Quantas vezes, eu ouvi uma senhora uma vez falar para mim, a mãe de uma amiga da minha filha, falou assim, eu não quero ir na igreja, olha, é só me aproximar de Deus que os problemas começam a acontecer. E ela falou, então não quero mais saber. Então, a pessoa desiste. Mas uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, quando você está num lugar escuro, bem escuro, e você acende uma vela, aquela vela é o ponto forte do lugar, né? Ela clareia, e quanto mais vai ficando claro, mais você vai vendo se o seu sofá está manchado, se as louças da cozinha estão sujas, se a sua roupa está amassada. Quanto mais perto da luz, mais nós enxergamos o nosso pecado, mais nós queremos nos limpar, né? Pedir para Deus nos ajudar. Porque é muito fácil você ficar ali no escurinho e mantendo aquilo ali, mas Deus quer que você se aproxime dEle, porque Ele quer te ajudar a tirar aquela mancha, a tirar aquele pecado que você tanto hesita em deixar. E Deus fala, vem meu filho, vem aqui que eu vou te ajudar. Porque eu já perdoei você, só que eu não quero que você fique do jeito que você está, você tem que melhorar, né? Então, às vezes, nós desistimos disso. E eu queria falar com vocês, eu queria que vocês falassem, e a segunda coisa que eu falei, que Deus usa quem Ele quer. E a gente pode lembrar não só desses personagens que foram muito usados na Bíblia, né, mas também até de animal, né? A gente sabe que Ele usou para falar, e Ele usa também. E Ele usa quem Ele quer. Então, eu queria que a gente falasse juntos João 3,16. Eu acho que vocês sabem de cor, mas tem lá. Vamos falar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não desiste de nós. Ele está a cada momento conosco.